Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Se você assiste esse vídeo no lançamento, terça-feira, 19 horas, dia de um vídeo de assunto fora do eixo central, mas relacionado, direto ou indiretamente, à Bíblia e religião. Então, hoje, o método 4, continuando a ler, o gênio Edgar Morin. Eu vou ler o trecho Condições particulares de universalidade e condições incertas de radicalidade. Mas quero lembrar a você da nossa campanha 10 milhões em 1000 dias, 10 milhões de visualizações em 1000 dias de Tenda do Necromante. Aparece aí a animação convocando o seu apoio, a sua ajuda. O vídeo, o canal precisa aumentar em 3 meses um total de 150 mil visualizações para que a gente bata 10 milhões de visualizações em outubro e possamos fazer a live dos 1000 dias do canal, tendo alcançado 10 milhões de visualizações. Para isso, o canal precisa que você assista todos os vídeos que você não assistiu. Quando você clica num vídeo que ainda não assistiu, conta visualização. Então, engaje-se nessa campanha. Identifique os vídeos que você ainda não assistiu, assista, deixe o seu like, deixe o seu comentário, mas fundamentalmente assista, se for possível também, até o fim. E colabore com essa campanha. Eu não vou ganhar nada, não tem dinheiro, não tem plaquinha, não tem troféu, não tem medalha. Só vamos ganhar a alegria de, na live dos 1000 dias, porque faremos a live dos 1000 dias, comemorar essa marca simbólica, 10 milhões de visualizações. No andar da carruagem, a gente bate 9 milhões e 200, 9 milhões 900, 9 milhões 950, vai ficar por 150 mil visualizações. Nós temos 3 meses para correr atrás do prejuízo. Me ajude. O canal está rodando em 230 mil visualizações, a gente precisa bater 280, 300 mil visualizações. Conto com o seu apoio. Vamos lá então, Edgar Morin, gênio vivo. As condições particulares favoráveis à superação das visões locais, temporárias e etnocêntricas são evidentemente constituídas pelas aberturas, trocas com ideias externas, criando essas aberturas condições favoráveis ao exame crítico das ideias endógenas, ao mesmo tempo que a busca de verdades que ultrapassem a contingência do aqui e agora. Por isso que em certo livro do Novo Testamento está dito: há alguns a quem convém tapar a boca. Os sistemas fechados de pensamento não querem que as ovelhas ouçam conteúdos diferentes do conteúdo injetado a fórceps no crânio oco do lustrabancos. Por quê? Isso pode levar com que ele comece a comparar. Mas se comparar, está arriscado perceber que está ouvindo bobagem. Então, proíbe que a pessoa ouça qualquer coisa a não ser aquele chorume cotidiano. Aqui eu fiz uma descrição mais densa e pesada desse fenômeno de lavagem cerebral dita espiritual. Que de espiritual só tem o nome. É controle psicossocial mesmo, na veia. Agora, isso é geral. Quando sistemas de pensamento tocam em outros sistemas de pensamento, quando eles se interfecundam, isso faculta a possibilidade de você sair do transitório, do específico e generalizar, universalizar a questão. Contudo, o universal não traz necessariamente uma verdade superior à do aqui e agora. Assim, o universal abstrato torna-se cego às verdades do aqui e agora, sem, no entanto, atingir nada além da sombra do universal. Óbvio, ou a verdade é material ou não é verdade. Ou a verdade
diz respeito ao mundo real ou não é verdade. Por isso não há verdade em nenhum nível no sistema de pensamento teológico. A universalidade pode mesmo suscitar novos tipos de ilusão, a de imaginar que se possui o critério do universal, e um novo tipo de erro, a perda da concretude e da singularidade. Agora, tenhamos cuidado para não avançar demais, porque o que é concreto aqui é concreto lá do outro lado do mundo também. Se nós estamos falando de jeitos de viver, cultura, subjetividade, psicologia social, de gosto e mania, o que é concreto aqui é concreto lá. O concreto é universal. Se o concreto não é universal, não é concreto. É uma ilusão, é um delírio, tipo a santa que sangra. Há duas universalidades, uma geral e abstrata. A outra que deseja reconhecer o singular, o diverso, o aqui e agora. Não esqueçamos que o universo é concreto, singular, diverso. Quanto à radicalidade, talvez seja necessário distinguir duas radicalidades, a epistemológica e a filosófica. Ambas as palavras, epistemológica e filosófica, estão entre aspas. Primeiro, a radicalidade epistemológica é a de um pensamento que examina e critica os seus fenômenos, princípios e estruturas, e assim questiona não apenas as verdades fundadoras garantidas, mas também a possibilidade de acesso à verdade. Neste canal, eu desafio alguém a demonstrar que... Dizer pode, né? As bocas falam o que quiser. Tem dente, tem língua, tem palato, tem tudo. Fala o que quiser. Eu desafio demonstrar que esse canal não se marca por esta radicalidade. Este canal é radicalmente epistemológico. E a radicalidade epistemológica da Tenda do Necromante se deixa marcar por um pensamento que examina e critica os seus fenômenos, princípios e estruturas, e assim questiona não apenas as verdades fundadoras garantidas, mas também a possibilidade de acesso à verdade. Eu não conheço o canal mais epistemologicamente crítico e consciente do que esse aqui. Não conheço, não. Não estou dizendo que não tenha. Eventualmente tem. Mas dos que eu conheço, nenhum tem a radicalidade, talvez neurótica, deste canal. A radicalidade filosófica é a de uma reflexão sobre o problema do ser, sobre a possibilidade de conhecer, inclusive, a si mesmo, sobre as relações entre a ideia e o real, o espírito e o mundo, o pensamento e o mundo, sobre a natureza do vínculo social. Tais questões só se tornam radicais através da interpretação de pensamentos ou pensadores originais, reconhecidos eventualmente depois como grandes pensadores. Podemos imaginar as condições culturais que permitirão a esses eventuais pensamentos radicais formularem-se, exprimirem-se e, mesmo de maneira limitada, difundirem-se. Ou seja, quais são as condições concretas, históricas, materiais da emergência desses pensamentos e pensadores originais. Precisamos, antes de tudo, salientar que as questões fundamentais sobre a situação do homem no mundo e o sentido da vida, se não se encontram explicitadas, encontram resposta em todas as mitologias e em todas as civilizações. Bem, resposta não, Mohan, menos. Encontra lá um mito. Não há sentido na vida, a vida não tem sentido, acho que concordamos com isso. Sentido não é uma determinação de coisa nenhuma, sentido é uma faculdade atribuidora da mente humana, da consciência humana, e a gente dá sentido às coisas. As religiões inventaram sentido para todas as coisas. É mito, é invenção. Então não tem resposta nenhuma, é uma invenção. A não ser que a gente considere que chutar é dar resposta, né? Toda prova de escola deveria ganhar 10, porque o aluno botou uma bobeira, eu dei resposta, professor. Não, tem que dar resposta certa, ô caramba. E a religião dá resposta certa para quê? Para quem? Não conheço. Não. Achei que isso aqui ficou meio capenga.
Na minha avaliação, isso aqui tá capenga. Vou até repetir. Precisamos, antes de tudo, salientar que as questões fundamentais sobre a situação do homem no mundo e o sentido da vida, se não se encontram explicitadas, encontram resposta em todas as mitologias, em todas as civilizações. Resposta é meus ovos, Mohan. Na boa. Resposta é meus ovos. Encontra bobagem, tonteria, né? 500 milhões de religiões diferentes, cada um falando uma besteira pior do que a outra. Não. Isso aqui, muda isso aqui, Mohan. Muda, por favor. É necessário, além disso, observar que a radicalização dessas questões pode acontecer em comunidades de meditação quase fechadas em relação ao século e inscrever-se em tradições religiosas, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, tudo bobagem, tudo bullshit, tudo tolice, tudo tonteria. Quem quiser ir atrás dessa radicalidade filosófica, vai atrás de cocô de cachorro. Estou avisando. Mohan, esse parágrafozinho aqui, muito ruim, Mohan, muito ruim. Digamos ainda, a radicalidade não é somente atitude crítica. E você vai achar atitude crítica nessas tonterias religiosas aqui que você disse que é resposta? A resposta é meus ovos. Procure atitude crítica lá dentro para você ver o que você vai achar. A radicalidade não é somente atitude crítica, mas também fonte de novos recursos. Cavando cada vez mais profundamente, reinterpela os pensamentos das origens filosóficos, os pré-socráticos ou religiosos, Vedas, Upanishads, narrativas da Gênesis. A narrativa da Gênesis é uma bobagem do começo ao fim. É mito, invenção, erro, malandragem, roubo, apropriação, tolice, tonteria, bobagem. Caca de gente sem nenhum neurônio. Tem vídeos a dar com pau aqui sobre Gênesis. Mohan, cuidado, Mohan. Cuidado, não dá para ser legal nesse campo, não. Reata com a arque, com o filtro antropobiológico de todo o conhecimento. É Gênesis. Deus criou a gente do bonequinho de barro, a gente é pecador, tem que morrer, Jesus salva, vai para o céu. Mohan, menos Mohan. Tira essa página daqui. Não, essa página aqui é um tributo à imbecilidade. Arranca essa porcaria daqui. Por favor, arranque esses 2 parágrafos daqui, que isso aqui não serve para nada. O sujeito está lendo isso aqui. Eu sabia que tinha uma coisa que presta lá na pregação do pastor na Igreja Batista. Faça-me um favor, Mohan, por favor. Por favor, tira isso aqui. Foi nesse sentido que disse anteriormente que as grandes ortodoxias religiosas contêm crenças profundas. Não posso concordar, não tem crença profunda coisa nenhuma. Crença profunda é o que a tolice lá do Jung quis arrancar. Vou buscar os arquétipos da verdade profunda de Gênesis. Aí pega aquele lixo, aquela porcaria, aquele crime de lesa humanidade que é Gênesis 2:3. Aquilo é bosta em celulose e vai tirar verdades profundas. Vai pro inferno. Não tem nada de pensamento profundo em religião nenhuma. É mito, racionalização de mito e só. Se você espremer, não sai nada. É abstrato, deslocado da realidade, é invenção, é mito, é fraude, é farsa, é ficção. Não tem nenhuma realidade em sistema doutrinário religioso nenhum, seja o Veda, seja o Upanishad, seja qualquer texto sagrado. Minha opinião, Mohan, e você sabe que eu te amo. Sou apaixonado por você, você sabe. Mas isso... Sou mais amigo da verdade do que essa bobagem aqui, né? Isso aqui é bobagem, Mohan. Momento homem normal do gênio. É certo que não acredito de modo algum na consistência de uma grande tradição depositária do tesouro originário das verdades da humanidade. Aí deu uma espinafrada na sabedoria hermética, né? Na verdade profunda, deu uma espinafrada. Elogiou os sistemas oficiais, institucionais de religião, enumerou-os, inclusive, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, mas na hora de falar da verdade fundamental, a verdade hermética tradicional, deu uma espinafrada. Deveria ter apoiado também a verdade profunda.
dessa tradição esotérica universal, só porque não tem uma igrejinha. Mas creio que a radicalidade do pensamento comporta um enraizamento radical na hominidade, a condição de humanidade, né? De ser homem e mulher. E opera uma coincidência indizível entre o passado mais fundamental e o gerador, arque, e a maior profundidade de campo sobre o futuro. Isso aqui tá me... Acabou de dizer que não aceita uma tradição universal hermética e entrou com o discurso hermético. Ô, paginazinha ruim, essa aqui. A radicalidade epistemológica excelente, o iniciozinho da radicalidade filosófica, esse primeiro parágrafo bacana, o resto pode jogar fora, que não serve para nada. Se o gato ver isso aqui, vai querer enterrar o Morin. É nesse sentido que se pode interpretar as palavras de Fernando Pessoa. A verdadeira novidade que perdura é a que retomou todos os fios da tradição e os teceu, fazendo um motivo que a tradição não podia tecer. As ideias essenciais ao gênio são tão velhas como a base do gênio, que é a existência da humanidade. Todo homem de gênio retoma o velho vestuário usado até o fio. Não acredito nisso. Isso aqui é abstração filosófica para poesia regida a queijos e vinhos. Não é verdade. Há novas verdades que são tecidas com fios velhos e há verdades que jogam por terra tudo. Darwin jogou tudo fora. Tudo. Freud jogou tudo fora. Tudo. Marx jogou tudo fora. E com toda honestidade, qualquer pensador no século XXI que não pense a partir de Freud, Darwin e Marx, não pensa. Reverbera eco apodrecido. Então não me venha com isso de que toda verdade é nova, que isso é bullshit. Isso é bobagem. Tem novas verdades, que são aprimoramentos, correções de verdades velhas, tirando o que era bullshit delas, e tem verdades totalmente novas. Sem dúvida, tornadas acessíveis por uma evolução geral do pensamento, da sociedade, da tecnologia, mas a percepção da realidade em si não guarda nenhuma relação com o que veio antes. É um novo mundo, uma nova forma de compreender a realidade e efetivamente compreensão. Morin, página 107, esta página é horrorosa. É a pior página sua que eu já li na vida. Nunca li uma página sua tão ruim quanto essa. É ruim. É muito ruim. Mas os problemas da radicalidade só se colocam abertamente como problemas nas condições dialógicas, pluralistas, que permitem o encontro de injunções contraditórias em um mesmo espírito e a expressão de desvios em relação às normas cognitivas. Deve-se também salientar que os pensadores radicais como Sócrates, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche vivem os problemas centrais postos, de fato, pelas carências da sua cultura, embora permanecendo muitas vezes periféricos a essa cultura. Podem achar-se simultaneamente no século e fora dele. Podemos situá-los retrospectivamente na história do pensamento, mas não podemos inscrever com precisão um pensamento radical em um espaço social, cultural, histórico. Ele transcende nesse sentido, né? É como se fosse uma panela de angu, meio que cheia até a boca, e aquilo ferve e escorre pelos lados da panela. Esses gênios são meio que isso, né? Se as condições fossem frias, ele ficaria ali no meio da massa do angu. Até o topo higiênico, organizado. Mas alguém acende o fogo. E o fogo aquece aquele angu. Muito angu vai escorrer, mas a grande parte do angu fica lá na panela. O gênio é esse angu, que aquecendo-se a cultura, escorre. O que faz o gênio são as condições de aquecimento da cultura. Você, Morin, é um gênio. E eu fico feliz porque o gênio também fala bobagem. Eu não sei se aqui você estava com abstinência de vinho ou com excesso, mas essa página é uma bosta. Vou continuar.
De qualquer maneira, a abordagem sociológica pode determinar não a radicalidade, mas as condições que tornam possível a uma formulação pública. Essa abordagem pode tornar perceptível uma aura difusa, incerta, evasiva, em torno de um pensador independente que, transgredindo o imprinting, reflete sobre a sua própria condição e cria o seu próprio pensamento. As duas radicalidades podem levar ao ceticismo, ao relativismo e, mais profundamente, ao niilismo, que é a consciência de uma ausência de todos os fundamentos que dão autenticidade ao conhecimento e justifica a ação. Mas o niilismo destrói a sua própria radicalidade, pois torna equivalentes o nada e o tudo. O niilismo é uma idiotice. Ponto. É idiota. O niilista é um idiota. O niilista filosófico é um idiota. Por outro lado, o niilismo cria uma espécie de vazio, o qual chama para si o retorno das crenças que expulsara, né? Assim, regressa à fé religiosa, dissipada pelo niilismo, mas a única a poder dissipá-lo, reenraizando a verdade no rochedo de uma revelação e de uma evidência para além de todas as provas racionais. Por isso que muito ateu, que é ateu, mas não corrigiu as meninges, sente horror ao vazio e fica meio que absorvente para a radicalidade do discurso da fé e volta para o chiqueiro de onde eventualmente saiu. O reenraizamento constitui sempre um remédio contra o relativismo e o ceticismo. Assim, as situações de niilismo são instáveis, incertas, e criam as ocasiões do retorno triunfal das crenças atreladas à identidade étnica, nacional ou religiosa. O sujeito vira um etnocêntrico, um nacionalista exacerbado e um religioso fundamentalista. Significa dizer, ao mesmo tempo, instabilidade e ambivalência da radicalização. A radicalização desse canal, e eu acho que eu a ilustrei com a minha reação visceral a essa página horrorosa de Morin tentando salvar o fundo apodrecido da tradição teológica e religiosa, como se lá tivesse alguma coisa que prestasse. Aqui ele está enamorado de Jung, porque a minha radicalidade não é nem cética, nem relativista, nem nihilista. A minha radicalidade epistemológica é materialista, crítica. Eu quero o fundamento real das coisas, e não a bobagem, a besteira, a bosta de um pensamento idiota que trata as coisas como todas iguais, as pessoas como todas iguais, a tradição como tão válida quanto a ciência, a opinião como tendo tanto direito quanto a verdade científica. Bullshit! Neste canal, isso não sobrevive. Aqui é radicalidade materialista, crítica. Estamos em busca da verdade concreta, no sentido de ser a adequação perfeita entre o discurso e o mundo real. Verdade neste canal é a adequação entre o que dizemos e o que as coisas são. E nesse canal nós queremos dizer o que as coisas são, não o que a gente queria que elas fossem. Lasque-se o que você queria. A função desse canal é dizer como elas são. E aí nós temos que aprender a lidar com elas como elas são. Radicalidade epistemológica. O resto pode jogar no lixo. Significa dizer, ao mesmo tempo, instabilidade e ambivalência da radicalização. Esta corre o risco de decompor-se na sua própria realização e de suscitar, então, regressões de pensamento. Mas, em contrapartida, constitui a condição sine qua non, por um lado, de uma revisão e reconstrução fundamentais dos princípios e estruturas do pensamento, e, por outro, um retorno às origens do pensamento. Assim, se não há verdade, nem mesmo o progresso do pensamento, como decorrência necessária da radicalização,
Esta oferece, contudo, a possibilidade de descobrir que os problemas decisivos do pensamento e do conhecimento não são apenas os da objetividade e da universalidade, mas também problemas radicais relativos à organização de qualquer conhecimento e de qualquer pensamento. Ou seja, a nossa preocupação tem que ser em relação à objetividade e concretude do mundo material e, ao mesmo tempo, a adequação do nosso pensamento. Nós acessamos o mundo sensorialmente, num primeiro momento, mas hermeneuticamente. A nossa hermenêutica constitui uma compreensão adequada do mundo material? Isso é ser materialista. Você não pode negociar a compreensão adequada do mundo real. A verdade é provada no mundo real. Por isso as religiões são tudo cocô de anjo, morra. É tudo conversa mole para boi dormir. Não tem uma única religião que expresse uma única frase que corresponda à realidade. Talvez o yin e yang. Talvez o yin e yang. A profundidade do pensamento enfrenta profundidades arquiantropológicas e transsócio-históricas, das quais faz emergir aqui e agora a realidade e a problemática. Essa emergência jorra do aqui e agora e atravessa os séculos e os espaços. Mas as ideias e os pensamentos que assim atravessam os séculos e os espaços vêm inscrever-se, enraizar-se e tomar forma em novos aqui e agora. Assim, a reatualização dos grandes pensadores através de épocas muito diferentes vem de que eles tocam em alguma coisa que diz respeito, potencialmente, aos humanos de todas as épocas, embora sendo objeto de leituras particulares em cada época. Termino Mohan aqui e eu acrescento, ideias não igualmente fundamentadas. Platão pode tocar numa questão fundamental para a humanidade, mas quem acreditar que ele tocou adequadamente nessa questão é um tolo. Ele é pré-científico. E qualquer abordagem pré-científica está errada, ponto. Não tem negociação nisso. Na melhor das hipóteses, podemos falar de vislumbres, insights. Mas vislumbres e insights não podem ser assumidos publicamente, é desrespeito como verdade. A pessoa não sabe. Ela teve um insight, teve um vislumbre, uma epifania. Ela não sabe se aquilo é verdade. E se ela diz que o que está dizendo é verdade, ela é burra, ignorante, manipuladora, tola. Então não dá para colocar na mesma sala o pensamento pré-científico e o pensamento científico. O pensamento científico está marcado pela tentativa de dar garantias ao insight. O insight é instrumento na ciência, não fim. A tradição filosófica era fim em si mesmo. O que o cara fala, você tem que tomar como verdade. Vai cagar no mato. Então, sim, se você considerar os últimos 3, 4, 5 mil anos, para incluir os egípcios e mesopotâmicos, eles tocaram em pontos relevantes da história humana, do pensamento humano, da constituição humana. Mas o que eles disseram cai entre nós. Mito, bobagem. No máximo, intuições que milênios depois podem ter sido checadas como muito próximas da realidade, como o yin e yang. Quem me disser que o taoísmo sabia, vai receber de mim uma gargalhada. Uma gargalhada. Eles intuíram. E a intuição vai sendo confirmada cotidianamente, tanto mais nós desbravamos cientificamente, não intuitivamente. Ao raio que o parta a intuição, cientificamente, o que era até agora intuição. Isso é conhecimento. Se você não checou no real, não confirmou, você não conhece, é bosta nenhuma. Você tem intuição, tem opinião, e fique com elas. Eventualmente, daqui a 500 anos, a gente descubra que ela estava certa, mas nem você sabia.
Conhecimento é aquilo que se atesta no mundo real. E a preocupação de atestar no mundo real não tem 500 anos. Bem, é uma sessão ambígua porque ela espelha a tenda do necromante. Eu vou encerrar lendo o parágrafo que descreve a minha atitude fundamental. A radicalidade epistemológica é a de um pensamento que examina e critica os seus fundamentos, princípios e estruturas, e assim questiona não apenas as verdades fundadoras garantidas, mas também a possibilidade de acesso à verdade, tenda do necromante, com uma das piores páginas que Morin já escreveu. Aqui ele meteu o pé na lama, se cagou todo com bobagem de religião. Aqui ele devia ter lido Jung durante a semana e tentou salvar o que não tem salvação, Morin. Está morto, apodrecido. Parafraseando o corpo morto de Deus que a humanidade ainda vai carregar durante um tempo, segundo Nietzsche, a humanidade ainda carrega esses corpos apodrecidos que são as religiões. Um dia, eles terão se decomposto e não sentiremos saudade. Nós estamos em período de nos dedicarmos à verdade, não a contos políticos de controle social, mentiras. Acredite, o pastor nisso ou não faz a menor diferença. Um pastor que acredita em Trindade, um Zé Mané que acredita em Anunnaki, e um tonto das meninges que acredita em terra plana, é tudo a mesma coisa e não promovem nenhuma evolução, nenhum progresso no espírito humano. Em my opinion. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, e engaje-se na campanha 10 milhões de visualizações em 1000 dias. Ajuda nós, vai, ajuda nós. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. E para que não haja dúvidas, Morin, gênio, eu o amo. Mas os gênios também têm os seus momentos de bullshit.